Olá, amigos da NET, voltamos com o segundo bloco do programa Papo de Esporte. Recebemos aqui hoje dois representantes, o atleticano Bruno Fonseca, da Rádio Santana, e o nosso amigo Ronaldo Rodrigues, da revista Espaço Livre, dignos representantes dos grandes clubes mineiros, que é Cruzeiro e Atlético. E a polêmica foi grande. O Ronaldo tentou fazer uma análise aqui no final do primeiro bloco, isenta, né, sobre a qualidade dos dois times, e ele achou, coincidentemente, que o Cruzeiro é melhor. Você concorda, Bruno? É até engraçado, né, a gente comentar sobre o próprio time. A gente tenta ser um pouco isento, né, da paixão, mas até por a gente estar enveredando aí no meio futebolístico, no meio jornalístico, a gente tem que enxergar a realidade. Eu tô feliz pelo Ronaldo achar que o time dele está bem melhor do que o meu, porque a gente sabe que isso aí vai acabar em jaca no final do Campeonato Brasileiro, porque a gente não pode, de maneira alguma, tirar como padrão, como parâmetro, partidas do Campeonato Mineiro. É impressionante a qualidade inferior dos times, principalmente da capital, principalmente dos times do interior, porque são partidas horríveis, até mesmo próprios campos para se disputar não propiciam boas qualidades. E são 9 vitórias do Atlético até agora no campeonato, que eu entendo não vão representar em nada. E mais uma na Copa do Brasil, também enfrentou um adversário com muito pouca qualidade. Eu penso, Ara, é o seguinte: essa equipe, a gente sempre cobrou do Atlético, aos anos anteriores, aquela manutenção da equipe de um ano para o outro. Sempre no início do ano, o Calil, os outros presidentes que passaram, traziam aquela barca, né? Dispensava aquela barca e trazia uma barca ainda maior, 10, 15 jogadores. Futebol não funciona dessa forma. O ideal é você se manter. A gente viu isso em alguns anos aí, por exemplo, o São Paulo sempre mantendo uma base e sendo campeão, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro em 3 anos consecutivos. Mas, para se manter uma base boa, uma base qualificada, que era o que tinha o São Paulo, e ainda trazer reforços para se acrescentar no decorrer no ano seguinte. Isso no Atlético não aconteceu. A gente está falando de uma manutenção de uma base que brigou para não cair até a 3, 4 rodadas do fim. Né? Não é a receita certa também. Vieram 5 contratações, que eu gosto de conversar e comentar muito nas redes sociais, Twitter, Facebook, que a gente tem aí com os nossos seguidores. Que contratação é diferente de reforço. Contratado, você traz na expectativa de contribuir com alguma coisa. O cara só é reforço a partir do momento que a gente vê aquilo dentro de campo. A gente viu, nesses 5 contratados que o Atlético trouxe para esse ano, pelo menos 2 que podem ser considerados reforços. E eu entendo dessa maneira, que o Leandro Donizete, que surpreendeu, a gente não esperava isso, mas chegou e assumiu. Mas também acho um pouco recente, muito cedo, para se fazer uma análise do Leandro Donizete em si, mas é inegável que acrescentou alguma coisa para a equipe principal. E o Scudeiro, que é a grande expectativa, né? Mas já se contundiu e a gente não sabe ainda até onde ele pode chegar. Mas, tendo em vista isso que eu citei, né? Que se manteve uma base que brigou para não cair no ano passado. Tem jogadores de seleção, entre aspas, porque seleção brasileira hoje em dia também, qualquer um está indo para lá, né? Nossa seleção do Mano aí. O Hever sempre é convocado, o próprio André teve as suas oportunidades. Mas eu acredito, Alan, que falta muita coisa. Esse ano de 2012, infelizmente, vai ser um ano daqueles que o atleticano precisa rezar bastante. Ô Ronaldo, por falar em Mano Menezes, acho que o Mano Menezes tem que passar no teste do Bafômetro primeiro para contratar jogadores. Ele deu ênfase para a sogra do Kaká criticá-lo, né? Exatamente. Mas voltando a falar do Campeonato Mineiro, se o Cruzeiro e o Atlético Mineiro for baseado nesse Campeonato Mineiro para fazer uma boa temporada do Campeonato Nacional, estão fuzilados. Ô Ronaldo, você acha que o futebol brasileiro, o futebol mineiro interior, está refletindo o momento atual do brasileiro? Porque a gente sabe que o futebol brasileiro não é mais o melhor futebol do mundo. Então, no interior, há de uns 5 anos para cá, também caiu muito o nível, né? O próprio Bruno falou muito bem há pouco tempo.
Você acha que isso é reflexo do futebol brasileiro de uma forma geral? É em parte, né, que apesar do campeonato do futebol brasileiro estar vindo despencando ultimamente, mas se você fazer uma análise dos times de São Paulo, por exemplo, do interior, e o time do interior de Minas Gerais, você vai ver com a discrepância, porque esse time do interior lá de São Paulo ganha do Palmeiras, ganha do Corinthians, ganha de todo mundo. O time do interior de Minas Gerais não ganha de ninguém. É uma apatia só, não tem estrutura. Lamentavelmente, se o Cruzeiro e o Galo forem analisar sobre esse campeonato brasileiro, o campeonato mineiro, e entrar no campeonato brasileiro achando que é o rei da cocada preta, vão levar ferro, porque se basear no campeonato mineiro, nota 0. Eu acho que o time que deu um pouco de aperto nos grandes, pelo menos no clássico contra o Cruzeiro, foi o América, né, Bruno? Eu acho que, não sei se você concorda comigo, o América jogou muito bem e perdeu nos detalhes, né? Verdade, né? O Atlético ganhou de virada do América, né? Teve aquela polêmica da expulsão lá tão comentada. O Cruzeiro também a mesma forma, ganhou de virada. Mas a América não é do interior, né? É, da capital. Estou dizendo em termos assim, de um clube que testou os grandes. Mas mesmo assim, a gente não pode... A América caiu muito com relação ao ano passado, viu? Verdade. Agora, só pegando o gancho no que o Ronaldo citou sobre os campeonatos estaduais, por exemplo, ele falou do exemplo do Campeonato Paulista, que os pequenos ganham dos grandes facilmente. Mas, Ronaldo, esse ano eu discordo de você, porque até mesmo o Campeonato Paulista, a gente viu 2 ou 3 vitórias no máximo de times pequenos para cima dos times da capital. A gente viu no último final de semana o Mirassol que ganhou do Palmeiras, né? Se eu não me recordo, me parece que esse próprio Mirassol venceu o Santos reserva. Então, infelizmente, você citou bem, Mário, eu acho que é reflexo do futebol brasileiro. Os campeonatos, as equipes interiores estão a pé de jogadores, a gente não vê ninguém revelando, até mesmo os clubes da capital, as categorias de base aí estão capengando de atletas, né? O Atlético fez grandes equipes aí anteriormente, né, com equipes de base, com jogadores de base. Esse ano a gente vê, por exemplo, 2 ou 3 no máximo em condições de chegar e assumir. A gente viu o Marcos Rocha, que até que da terra, não foi criado no Atlético, foi criado no nosso Democrata, mas teve a oportunidade de crescer, mostrar o futebol lá, e tá aí, categoria de base. Temos lá a esperança maior de todas esse ano, que é o Bernard, que pode despontar, mas infelizmente está machucado. O Felipe Souto poderia ser uma dessas revelações, mas que ao meu ver, o nosso treinador, o Cuca, que eu estou tomando uma antipatia incrível em razão dessas situações mínimas que vão acontecendo dentro do clube, fez o favor de sacar o garoto no ano de Olimpíada, sendo que ele teria tudo para despontar. Você fala do segundo volante, Felipe Souto, né? Felipe Souto, né, que terminou o ano como titular, jogando bem, uma das grandes revelações do ano de 2011, começou na reserva, justamente no ano de Olimpíada. Ô Ronaldo, por falar em treinador, você está satisfeito com o esquema do Mancini, que ele disse que vai entrar com 3 atacantes? Eu acho que o Mancini é muito coerente nas suas palavras, no seu modo de treinar o time. Eu acho que esse treinador ainda vai dar muito o que falar positivamente. Eu acho que o Mancini conhece assim, de futebol, tem uma leitura muito dinâmica do futebol. Eu acho que tem tudo para dar certo o Cruzeiro. Eu acho que vai fazer um grande campeonato brasileiro e Copa do Brasil. Viu? Pode apostar nisso. Tá. E qual o placar que você arrisca aí para domingo? Eu falei em placar, é muito difícil, mas 6x1 não vai ser não. 6x1 é expectativa nossa. Eu creio que deve dar uns 2x1 pro Cruzeiro aí. Você arrisca quem vai fazer os gols ou não? Montijo para dar uma galopada lá e o Wellington Paulista. E o atleticano Bruno aí, qual que vai ser o placar? Não tem como concordar com o Ronaldo. O Ronaldo é cheio das gracinhas, é impressionante. Mas é isso aí, a gente vê que ele está empolgado aqui no Cruzeiro. E citou o nome do Montijo. Eu não gosto muito de falar do Cruzeiro, não, mas eu não posso perder a oportunidade. Ronaldo, sinceramente, eu acho que o time do Cruzeiro esse ano é infinitamente inferior ao do ano passado. Mas é melhor do que o Galo. E só manteve um jogador que foi... o principal, que é o Montijo, que eu acho que é facilmente marcado também. Mas e o Fábio? O Fábio salva muito ali atrás. Né? Salva, mas uma hora vai furar, né? Quanto o Atlético, principalmente nos últimos jogos, ele tomou 10 gols. Você se recorda disso aí? Então, a minha expectativa, acredito, do torcedor atleticano, até pela aquela história que a gente citou no começo, aquele 6x1 tá engasgado na garganta. Não sei se vai repetir um 6x1, acho que muito difícil. Mas vai ser um jogo de muitos gols e acredito eu em prol do Galo, viu? Muito bem. Agora, voltando mais para o esporte local aqui, Bruno, você que acompanhou e acompanha através da Rádio Santana, qual que é a leitura que você faz aí
né, do futebol sete lagoano, falando em termos de times profissionais, né, que a gente está sendo aí lançado um clube novo para disputar a Terceirona, para fazer concorrência com o Democrata, o Minas Brasil. Sabemos que tem pessoas lá que apaixonadas pelo futebol, são experientes. O Humberto Timo, ex-presidente Democrata, que dispensa detalhes, né, que é profundo conhecedor do futebol. Você acha que vai servir para o Democrata despertar? Vai ser concorrência? Vai ser dois times bem representados? O que você acha? Ô Alex, sobre o Democrata eu gostaria de pontuar duas situações, né? Esses 2 anos aí que infelizmente foram jogados no lixo. Mas jogados no lixo entre aspas, porque a gente tem que entender também que, pelas declarações que foram passadas via imprensa, pela diretoria do Democrata nesses 2 últimos anos, o Democrata não teria condições de disputar com as próprias pernas um campeonato mesmo da terceira divisão. Pintou-se essa oportunidade da parceria com o Atlético, todos no momento em que aconteceu sentiram que teria condições do Democrata pelo menos se movimentar. A gente temia do Democrata ficar esquecido novamente. Eu vou fazer as vezes aqui do Ronaldo. Eu discordo, Bruno, porque o Democrata, a gente já teve lá, a gente sabe que nunca teve condições financeiras para caminhar com a própria perna, se for pensar bem. O que acontecia era que tinha pessoas corajosas que lutavam, né? Então eu acho que o pessoal que está lá são pessoas bem intencionadas, tem amigos lá, mas eu acredito que o Democrata nunca teve uma situação financeira boa. Desde que eu me entendo por gente, foi sempre essa luta, não só o Democrata, todas as equipes do interior. Sempre houve dificuldade financeira. Mas essa última parceria que o Democrata fez com o Atlético foi, se eu fosse fazer o filme, eu faria Parceiro do Diabo. Por que Parceiro do Diabo? Até fez uma parceria com o Democrata, fez uma parceria com o Atlético, até o jogador do Democrata tinha treinar lá com a camisa do Atlético. Isso é brincadeira, né? Você acha que faltou identificação? Faltou identificação total. Uma parceria dessa só lá em Marte. Pelo amor de Deus, eu acho que foi infelicidade muito grave que esses últimos dirigentes fizeram aí de fazer essa parceria com o Atlético e o jogador do Democrata lá com o uniforme do Atlético. Eu nem culpo o Atlético não sei se o Bruno concorda, porque o Atlético, no que ele se dispôs a fazer, ele fez, que foi ceder o seu time juniores. Ele apresentou o que ele tinha, né, à disposição, né? E o Atlético teve até vantagens que pôs os jogadores para pegar experiência, para disputar campeonatos aí. O Atlético revelou o Bernard. Mas assim, faltou coerência, né? Impressionante a gente ver quanto que as categorias de base estão em dificuldade, né, do Atlético. Foram 2 anos aí, deve ter passado aqui em torno de 40 atletas do Atlético, para se revelar que é uma esperança para esse ano, que foi o Bernard. Inegável. Em 2010, o Bernard, eu senti no Bernard, até por ser muito profissional, isso mostrou a diferença dele para os outros. Hoje ele está disputando, ele é titular absoluto, não está jogando porque está machucado. Mas eu senti pelo profissionalismo dele, o que aquele garoto jogava em prol do Democrata. Não sei se todos vão concordar, mas nele eu senti, talvez esse aí o diferencial. Ano passado foi um ano infeliz, muito infeliz mesmo para o Democrata, até mesmo pelos jogadores que vieram. A identificação faltaria com certeza por esse motivo. A gente acompanhou muitos treinos na cidade do Galo, fomos lá ver o Democrata, entre aspas, treinar, e é isso mesmo, eles treinavam com o uniforme do Atlético, tudo do Atlético, só vestiam mesmo o nosso manto aqui, alvirrubro. Infelizmente, não deu certo. Agora, rapidamente sobre a questão da geração aí do Minas, né, aqui na cidade. A gente espera, o Arley torce, para que dê pelo menos um choque, né, nesse pessoal do Democrata aí e mexa com o brilho deles, para que se monte uma equipe para se disputar. Vai disputar com o Minas, que está a grosso modo ali, dizendo ali, chegando agora, vai disputar, mas que sirva para que mexa com eles, para que eles entendam a grandeza que é o Democrata, né? Está disputando aí um espaço com um clube que chegou agora. Então não pode ser dessa forma, precisa ser modificado em muita coisa. Muito bem. Ô Ronaldo, a gente está chegando no final do programa, o papo foi tão gostoso que a hora passou rapidinho. Eu gostaria que você fizesse suas considerações finais. Eu gostaria que as pessoas que fossem assistir o jogo entre Cruzeiro e Atlético Mineiro, que fosse com espírito de esportivo, que não fosse com picareta, com foice, que isso não existe, né? Tem que ir com espírito esportivo, torcer lá para os torcedores do Atlético, torcer lá para... Ou seja, sentido figurado, iria com espírito desarmado, né? Desarmado, exatamente. Eu acho que o torcedor deve ir para o campo só para torcer para o seu time e não ficar naquela, torcedor tentando matar. Isso não existe, gente. Isso é a maior palhaçada do mundo. E a polícia militar, as autoridades que garantem o espetáculo. Muito bem.
Bruno, suas considerações finais? Olha, queria agradecer a oportunidade de estar participando do Papo de Esportes aqui na TV Sete Lagoas. Agradeço muito, é um prazer estar aqui. Ronaldo, prazer ter conhecido. E assim, o que eu tenho a dizer para o torcedor atleticano é: tem que ir lá, tem que cobrar, o momento é esse. A gente está sofrido. Não é de agora, não é daquele 6-1 não. O torcedor atleticano é guerreiro, é torcedor que vem aguentando muita coisa aí no decorrer. Mas é atleticano, gente. A gente sabe que a gente é diferenciado, tá na pele, tá na alma ali. Não consegue, a gente briga. Ah, eu não quero assistir mais jogo do Atlético, mas não dá. Alguma coisa nos chama para lá. Então, que não seja o ódio que nos chama para lá nesse clássico de domingo. É uma partida, é importantíssima a vitória, até pelo moral, mas eu estou dizendo isso muito nas redes sociais, Warner. O torcedor não tem que temer, o torcedor atleticano não. Quem tem que estar preocupado com alguma coisa são os jogadores que têm uma dívida muito grande com a gente. Então, eu espero, sem sombra de dúvidas, como atleticano, uma grande vitória. Diante das mensagens aí dos representantes de Atlético e de Cruzeiro, só nos resta aqui reforçar esse pedido aí de paz. É um domingo de Páscoa, né, e que todos vá ao jogo, que vença o melhor, e uma boa Páscoa a todos.